preparando agora nessa semana para o segundo dia de provas do Enem 2022? Então fica comigo que no vídeo de hoje você vai ver as dicas mais quentes que você vai encontrar no YouTube aí de natureza e matemática que eu mesmo usei para passar em medicina pelo Enem. Bora! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Medversitário. Eu me chamo João Vitor, sou estudante de medicina da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, e hoje eu vou falar para vocês as dicas que você precisa levar para sua prova para ter um bom rendimento em matemática e natureza. Essas dicas que me fizeram conseguir 80 acertos nessas duas provas somadas no Enem 2020, quando eu consegui passar em medicina. Então, sem perder tempo, já começando com as dicas de matemática. Bom, primeiramente, quando você abrir seu caderno de provas, não faça as questões na ordem que te derem ali, não. Na ordem que quando você abrir o caderno vão estar lá as questões. O melhor e o que eu recomendo para vocês é fazer as mais fáceis quando você identificar elas e pular não só as mais difíceis, como também aquelas que demandam mais tempo. Aqui eu tenho duas observações a fazer. A primeira é, como eu vou saber se uma questão é difícil ou não? Bom, porque às vezes é uma questão de uma matéria que você, como muitos outros, tem dificuldade. Então, por exemplo, uma questão de análise combinatória no Enem, se você vê ela, você já pula, porque é uma questão considerada difícil, todo mundo considera esse assunto difícil, então a porcentagem de acertos dela vai ser bem menor do que outras, então você pula esse tipo de questão para não perder tempo tentando fazer elas no começo e matar todas as fáceis logo de uma vez. Mas, por exemplo, mesmo que você tenha facilidade em uma área como logaritmo, por exemplo, você também deve pular essas questões, porque num senso comum você sabe que essa matéria é considerada difícil e vai estar entre as questões mais difíceis da prova, aquelas que se você acertar, é a que menos vai contar para a sua TRI. Então, mesmo se você achando fácil questões assim de logaritmo ou de qualquer outras matérias que você sabe que as pessoas acham difíceis, pule e vai fazer as que todo mundo acha fácil, porque essas sim são as que mais vão contar ponto para sua prova. Aí você vai fazer ela de cabeça fresca, correndo menos riscos de cair em pegadinhas, e também não vai ficar perdendo tempo em questões difíceis que às vezes você vai errar, e aí lá no final você não vai ter tempo para fazer aquelas fáceis que com o tempo vocês acertariam, mas vão ter que chutar porque desperdiçaram muito tempo lá atrás. E outra observação que eu quero fazer é se você encontrar questões que, mesmo que você saiba que consegue fazer e sejam fáceis, mas que você sabe que são demoradas, que vão demandar muitos cálculos, vocês também devem pular. Então, apesar de o raciocínio não ser complicado, às vezes, assim, por ter muitos cálculos e a possibilidade cresce de algum passo desses vários cálculos você errar, essa questão poderia ser considerada fácil, acaba sendo de um nível intermediário pela quantidade de cálculos que você vai precisar de fazer para chegar na resposta. Então é melhor que você pule essa e vai fazer aquelas questões mais simples que estão em abundância na prova de matemática. Bom, a próxima dica, eu não sei como enfatizar isso o suficiente para vocês, mas é para vocês prestarem atenção na unidade de medida dos gráficos que o Enem mostra para não cair em pegadinhas. Como nessa questão aí que eu estou botando na tela, vocês percebem que subir um quadradinho no reservatório A e um quadradinho no B não é o mesmo valor? Então, se você não tivesse atentado a isso, você ia errar a questão. Assim como muitas pessoas que fizeram o Enem nesse dia. Porque o Enem é uma prova que quer selecionar pessoas entre milhões, então ele tem que fazer esse tipo de coisa. Lá nas alternativas, com certeza vai ter a opção que você marcaria caso não tivesse considerado essa diferença de escala do gráfico. Então, atenção das unidades de medida, tanto das abscissas quanto das ordenadas. Bom, a próxima técnica é para quando você não está achando na sua cabeça, no meio de todos os jeitos que você conhece de resolver questões, a forma correta de resolver determinada questão. Você vai resolver pelo método da tentativa e erro. Assim, ele vai te tomar um tempo a mais, mas se você seguir as dicas que eu dei nesse vídeo aqui, que eu vou deixar aparecendo no card para vocês, de como poupar tempo do Enem para fazer vocês economizarem pelo menos uma hora na prova com algumas técnicas que eu passei nesse vídeo, vocês vão ter tempo de sobra para poder usar esse método da tentativa e erro. Você vai ter a possibilidade aí de tentar esse método em umas 5 questões, que é tipo 90% de certeza. Você testando esse método em uma questão, você vai acertar, só que vai demandar mais tempo. E assim, seriam questões que você teria que chutar e provavelmente erraria, né? Por não saber. Então, se você não sabe a questão, pode usar esse método que é quase sempre certeza de funcionar, só que ele precisa de um tempo. Se você não sabe como economizar tempo na sua prova, sempre acaba assim, no limite as provas do Enem. Já dei a dica do meu vídeo para vocês aprenderem a economizar tempo na hora da prova. Então, o que consiste esse método? Numa prova discursiva, todo raciocínio você tem que tirar da sua cabeça e você tem que explicar ali no papel como você chegou naquele número, naquela resposta. Mas em prova de múltipla escolha, como o Enem, todas as alternativas estão ali, incluindo a correta, que é o gabarito. Então esse método serve quase em todas as questões e vai dar certo quase 100% das vezes. E aí você pegando as respostas que estão nas alternativas,
e ir testando de acordo com o que o enunciado pede. E a alternativa que a conta fechar é porque é a resposta certa. Então, assim, eu mesmo resolvi 4 questões por esse método de matemática no Enem 2020, quando eu passei, que seriam questões que provavelmente eu erraria porque teria que chutar. Então, com certeza, saber esse método, ter esse conhecimento, foi fundamental para minha aprovação, para conseguir acertar mais 4 questões de matemática que provavelmente eu não teria, né? Bom, passando para a próxima dica, é vocês dominarem os conteúdos que historicamente mais caem no Enem, principalmente a matemática básica. E não só dominar a matemática básica, porque sem ela fica difícil de compreender os assuntos mais complexos que vêm na frente e vai precisar de alguns conceitos dela. Mas porque apenas com a matemática básica, você consegue resolver mais da metade da prova, e essas são as questões que mais vão valer pontos, porque são as questões mais fáceis. São justamente as que você precisa de um conhecimento mais básico para você acertar. Então são as que vão ter o maior percentual de acertos pelos alunos. Então você tem que ter o domínio muito alto dessas matérias assim básicas, que às vezes a gente pensa que é bobinha, mas errando uma questão dessa, às vezes é a diferença entre você ser aprovado e não ser aprovado. Indo agora para a última e mais importante dica de matemática do vídeo. Agora, nessa reta final, você deve fazer muitas questões de matemática de Enems antigos. Fazer até cansar mesmo. Aí vocês vão começar a reparar como são as questões de matemática do Enem. Elas têm um padrão. Elas são contextualizadas, falando de algum assunto no cotidiano, com textos longos para camuflar os dados que realmente importam que estão ali nele. Então, ao fazer muitas questões, você mesmo vai otimizar seu jeito de leitura para não perder muito tempo nessas questões, e também de filtragem, para pegar os dados rapidamente que realmente importam, sem precisar de ficar lendo um texto 3 vezes e nem assim ir encontrando aquilo que você precisa para resolver a questão. Então, quanto mais questões assim antigas você fizer, mais sua interpretação vai melhorando, principalmente porque o Enem sempre segue o mesmo padrão nas questões de matemática desde 2009, que ele foi reformulado, e está nesse formato até hoje. Então, para praticar para a prova de matemática, para mim a melhor estratégia é fazer questões que já caíram no Enem. Bom, antes de ir para as dicas de natureza, se você está gostando do vídeo, considere se inscrever aqui no canal, ativando o sininho de notificação para você não perder quando eu postar qualquer conteúdo. Aqui eu trago muito conteúdo de preparação para o Enem. No domingo, logo quando eu chegar em casa da prova, vou gravar um vídeo para vocês do que eu achei do segundo dia, assim como domingo passado eu gravei do que eu achei do primeiro dia de provas, e foi muito legal a interação que eu tive com vocês nos comentários, cada um discutindo o que achou da prova. Então eu conto com vocês assistindo aqui o conteúdo que eu disponibilizo de graça para vocês, e é uma relação recíproca. Eu produzo aqui qualidade esperando ajudar vocês, e só o que eu peço em troca é a sua inscrição aqui no canal, caso vocês tenham gostado do vídeo. Então agora partiu para as dicas de natureza. A primeira coisa que eu tenho para falar é para vocês agora nessa última semana revisarem as doenças que mais caem no Enem. Tem algumas doenças famosas que sempre caem, como dengue, leptospirose, esquistossomose. Questões de doença no Enem você consegue responder elas facilmente e em pouco tempo. Então é top, porque estando com essa matéria na ponta da língua, você consegue resolver rapidamente essas questões, o que vai fazer sobrar mais tempo para resolver a prova de matemática e outras questões mais complexas de natureza. Sobre as doenças, o que você vai precisar de saber é o que causa elas, se é um vírus, se é uma bactéria, se é um verme, se é um fungo, os sintomas, como você previne, ou seja, as atitudes que você tem que tomar para não pegar aquela doença, e também possíveis tratamentos para quando a pessoa já pegou, né, a doença. Outro assunto que você deve revisar nessa última semana são relações ecológicas, que todo ano é figurinha carimbada no Enem. É o principal conteúdo de ecologia, e para quem não sabe, ecologia é o conteúdo que mais cai de biologia na prova do Enem. Das 15 questões, mais ou menos, de biologia que tem no Enem por ano, mais ou menos de 3 a 5 são só de ecologia, e nessas questões de ecologia sempre tem pelo menos uma de relações ecológicas, como comensalismo, mutualismo e todas as outras. É muito importante você saber esse conteúdo para domingo, que é algo que vai estar na sua prova. Eu tô aqui te falando, vai estar lá. Então você tem que estar com ele na ponta da língua, até porque é gostoso de estudar e não é um conteúdo difícil. Então, toda questão que cair dele vai ser considerada fácil, e é aquilo que a gente já falou. Se você erra uma questão dessas, a TRI te prejudica e muito. Próxima coisa para vocês estarem treinados é fazer bastante questões teóricas. Como vocês estão carecas de saber, o Enem vem ficando cada vez mais conteudistas. Cada vez mais vem aparecendo na prova questões que ou você sabe ou você não sabe. Não tem como você usar muito texto para te auxiliar a chegar na resposta correta. O que pode acontecer é que a questão pode até ser fácil, de um conteúdo fácil, mas às vezes ali deu um branco em você na hora, você não lembra, o texto você não consegue usar direito para chegar na resposta correta, e aí mesmo sendo uma questão fácil, que seria bem valorizada pela TRI, por causa de um branco você acaba esquecendo. Então é muito importante você praticar essas questões teóricas e estudar também a teoria, não só fazendo exercícios,
para na hora do Enem não acontecer esse tipo de coisa com você. Um pouco relacionado com essa última dica que eu acabei de falar agora, eu conheço várias pessoas que são de humanas, que falam que querem cursos de humanas e que no segundo dia do Enem eles falam que só vão para cumprir tabela, por exemplo. Até tentam ali fazer biologia, tentam dar uma desenrolada na química, mas quando chega matemática e física, assim, eles meio que desistem, pensam seja o que Deus quiser, pulam um monte de questões, e isso eu acho que é um erro muito grande, assim, que a maioria das pessoas até comete. Porque a maior parte das questões de matemática, eu digo assim, mais ou menos 30 das 45 são questões que você só precisa do conhecimento de matemática básica para resolver, igual eu falei com vocês. Então só sabendo isso você consegue resolver mais da metade da prova, e são justamente as questões mais valorizadas pela TRI. Então isso é um erro pelo lado da matemática, mas também é um erro pelo lado da física. Se você é aquela pessoa de humanas que tem dificuldade com números, fique sabendo que mais da metade das questões de física que caem no Enem são teóricas, que você não precisa de fazer cálculos. E essas questões teóricas são justamente as mais fáceis de física, então acertando elas são aquelas que vão levar mais sua nota. Então mesmo que você queira um curso de humanas e natureza não vai ter um grande peso na sua nota, a diferença entre você e o seu concorrente vai ser que o seu concorrente vai ter esse nível de pensamento raso, que ele vai ignorar as provas de física e de matemática justamente porque ele quer um curso de humanas, sabe que os outros pensam como ele, não se esforçaram para aprender essas matérias durante o ano. Então, pode ser a diferença entre você, que vai ser aprovado, e ele que vai ficar para trás, você ter, pelo menos visto, dado uma chance para as matérias de matemática básica e da teoria de física. Então, essa é a importância de você não negligenciar ou ignorar nenhuma parte da prova do Enem. Todo ponto e questão conta. Bom, vocês sabem que cada vez mais as questões do Enem são contextualizadas com situações do dia a dia, né? Então pratiquem questões que vocês sabem que podem cair porque elas são aplicadas no seu cotidiano. Por exemplo, na parte da elétrica da física, foram milhares de questões que eu fiz durante meu ano de preparação, falando de chuveiros, de lâmpadas, de eletrodomésticos, porque esse assunto é muito fácil de contextualizar. É uma situação que a gente vivencia todo dia, sendo totalmente possível de cair questões desse tipo, até porque já caíram várias assim nos anos anteriores, né? E o Enem gosta de jogar na sua cara que você não sabe o funcionamento das coisas do seu cotidiano. Então procure, por exemplo, pelo menos saber por alto como funciona o Wi-Fi, o controle remoto, as usinas hidrelétricas, como uma garrafa térmica consegue conservar a temperatura do líquido dentro dela. Tudo isso são pontos interessantes para você ver pelo menos por alto nessa última semana. Caso caia na sua prova, você garante uma questão que nem todo mundo vai acertar porque você viu esse vídeo aqui. Então hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado das dicas aqui que eu trouxe para vocês. Muito obrigado de coração a quem ficou comigo até agora. Domingo vai ter vídeo depois da prova, eu espero todos vocês aqui no canal. Então inscrevam-se com o sininho ativado para você não perder logo quando eu lançar esse vídeo. Deixa um like se você gostou e é isso aí. Um abraço e valeu!